excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar e hoje é aquele dia tradicional da nossa semana que a gente se levanta do bate-papo na poltrona por entender a importância, o poder dos alimentos quando o assunto é a nossa saúde. Portanto, hoje é dia, pessoal, da nossa consulta na cozinha. E hoje essa nossa consulta está para lá de especial, porque a gente vai falar sobre o poder dos alimentos, sobre os desafios da alimentação para as crianças que sofrem aí com o transtorno do espectro autista. A grande questão, pessoal, é de que cada 35 crianças, uma possui TEA. E uma criança com TEA, 80% delas, tem necessidades especiais com relação à alimentação, cuidados específicos, pois elas possuem seletividade alimentar. O que acontece? Elas têm uma sensibilidade maior com relação à textura dos alimentos, com relação à cor, com relação a sabores, e os desafios são enormes dentro de casa para papais, para mamães e cuidadores. E nada melhor do que tratar desse assunto de forma respeitosa e eficaz. Afinal de contas, a alimentação é nutrição. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já encaminho o nosso link de transmissão para essa mamãe, para esse papai atípico que precisa de informação de qualidade. Também gostaria de convidar quem quiser a participar dessa consulta. Ela foi marcada com todo carinho, portanto, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual é o maior desafio quando falamos da alimentação de crianças com TEA? Dificuldade em variar cardápios saudáveis, lidar com a ansiedade durante as refeições, recusa frequente de alimentos ou falta de informações sobre dietas específicas. Clica lá na alternativa que estamos aguardando, é claro, pela sua participação. Deixa eu te apresentar a nossa convidada de hoje na tela. Mariana Castropil. Nutricionista funcional com 17 anos de experiência, ela acredita no poder de cura dos alimentos. Através da nutrição funcional, busca tratar a causa dos problemas de saúde. Seu diferencial está no olhar individualizado para cada paciente. E seu maior desafio é estar em constante atualização para garantir um cuidado que seja eficaz e baseado em evidências. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani, por abrir as portas, para mim, e é muito satisfatório para mim estar aqui hoje e poder compartilhar esse tema que está crescendo, como vocês comentaram, que é o autismo, tanto no Brasil quanto no mundo, e o papel da nutrição, que é extremamente importante para auxiliar na qualidade de vida dessas crianças. Eu queria começar entendendo um pouco onde foi que você decidiu se especializar, olhar melhor para a nutrição de crianças com autismo. Bom, eu já tenho a minha formação há 17 anos em nutrição, mas eu tenho um filho especial, então o meu Lorenzo é autista, Então ele tem 12 anos, então há 10 anos, que foi onde a gente teve diagnóstico dele com 2 anos de idade, eu comecei a estudar muito, porque naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha muita informação sobre o que era o autismo e principalmente da parte nutricional. Então, através disso, através da minha vivência como mãe atípica, hoje eu consigo dar palestras, auxiliar também com atendimento desse tipo de público. E olha só que bacana, gente, foi o Lorenzo que despertou nessa mamãe a necessidade de buscar informações e assim hoje ela consegue estar aqui no nosso Consulta na Cozinha para auxiliar tantas outras mamães e papais que estão aí vivendo grandes desafios. Por falar nesses desafios, queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios enfrentados. Vamos tocar na seletividade alimentar. Exato. Então, hoje a gente vê que 80% dos autistas tem essa questão de seletividade alimentar, Isso se dá, gente, não é por birra, não é por frescura. É justamente por eles ter uma diferença no processo de integração sensorial.
O que é integração sensorial? É como eu sinto o mundo em volta. Então, texturas, cheiros, sabores, ruídos, tá? Então, às vezes, o fato de colocar alguma coisa crocante na boca, que faz um croque, isso ele já vai se desregular. Tá? Diferente da gente que consegue sentir tudo ao mesmo tempo. Eles não têm um filtro dentro deles. Então, muitas vezes, eles têm sintoma de vômito, de ânsia, quando chegam perto de um alimento, ou se incomodam com essa textura, se ela é viscosa ou se ela é crocante, com cores também. Então, grande parte gosta de um prato de uma determinada cor só, então tudo branco. Então, é um arroz, é uma batata, é um frango. Tá? Nunca vai ter uma coisa colorida. Então, a nutrição tem que trabalhar justo nisso, junto com uma terapeuta ocupacional ou mesmo durante a sessão de terapia nutricional, primeiro melhorar essa parte de integração sensorial. Depois disso é que a gente parte realmente para os alimentos na cozinha. Muito se fala que as crianças com TEA tendem a gostar mais de ultraprocessados. Acredito que isso daí seja praticamente uma unanimidade. Mas então o desafio se torna um pouco maior de você colocar uma dieta mais saudável no dia a dia, certo? Exatamente. Os ultraprocessados contêm glutamato. E o glutamato é um realçador de sabor. Ele dá aquele sabor umami que a gente fala. Então, o alimento fica muito saboroso, né? Extremamente. É diferente do alimento que a gente faz em casa. Por isso que, às vezes, a gente usa algumas especiarias, algumas ervas diferenciadas para tentar dar esse toque realmente de realçador de sabor. Uma das receitas que a gente vai fazer hoje, a gente vai colocar o limão para ser um realçador de sabor, para trazer aquele saborzinho que o industrializado desse tipo de alimento tem, né? Então, é justamente esse mapeamento da preferência da criança. Ela gosta mais de salgado, mais de azedo, mais de doce, e a gente tentar produzir nos alimentos saudáveis esse efeito que o glutamato dá nos industrializados. Olha só que interessante, gente. É praticamente uma engenharia química de como produzir, então, um alimento que vai ser melhor recebido pela criança. E você teve todo esse processo de mapeamento com o Lorenzo. Com certeza, e é muito difícil, né? Porque o começo são passos de formiguinha e até hoje a gente trabalha com o Lorenzo, né? Ele não é 100%, principalmente para principais refeições. E a gente vai mudando também, né? Os nossos sabores, os nossos gostos. Então, obviamente que a partir do momento que você mapeia um determinado sabor, textura, cheiro que ele prefira, aquilo pode ir mudando ao longo do tempo. Exatamente. Né? E a gente tem que deixar essas mães tranquilas, porque isso é normal dentro do processo do autismo, tá? A mãe se cobra muito. Aonde foi que eu errei, né? Então, eles repentinamente param de comer. O Lorenzo, ele comia tudo até os 2 anos de idade, então eu colocava o que fosse dentro da papinha, rúcula, rabanete, qualquer coisa, se eu colocasse quiabo, ele comia. Porém, ele teve uma crise de sinusite, teve febre e de um dia para o outro ele parou. Então, o que a gente acha? Que ele associou a dor da sinusite com o comer. Olha isso, gente. Exato. Então, assim, foi de um dia para o outro e do dia para a noite ele parou de almoçar e jantar. Ele só tomava leite batido com frutas na época. E na época a gente fazia um tipo de dieta específica, onde ele não podia leite de vaca, então a gente deixava o leite vegetal. E há 10 anos atrás ficava difícil de achar, né? Então eu tinha que ou produzir o leite vegetal em casa ou achar em casas de produtos naturais que eram bem longe da minha casa, mas a gente foi vencendo o desafio. Então hoje a gente tem uma praticidade maior, né, de aderir certos tipos de dietas para a condição específica gastrointestinal de cada criança. E devagarzinho, através de algumas técnicas alimentares, conseguir reintroduzir alguns alimentos. Mas a gente tem que pedir muita paciência dos pais, dos familiares que também acabam cobrando, né? Uma avó, um tio que às vezes não entende o processo. Então é importante a gente disseminar isso aqui, que é um conhecimento, para diminuir o julgamento e fazer a inclusão desses indivíduos, né? Porque o processo, pessoal, é da família para a criança. Vamos então para a nossa primeira receitinha, que é de muffin funcional. Vamos primeiro mostrar quais são os ingredientes e aí você explica para a gente por que da escolha de cada um deles. Prepara para o print? Vamos então para a nossa primeira receita de hoje, na tela.
Então vamos lá, muffin funcional, ingredientes: 2 ovos caipiras, uma banana madura amassada ou 2 se quiser ele mais docinho, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de óleo de coco ou manteiga clarificada, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio ou fermento sem alumínio, 1 pitadinha de sal e 1 colher então de sopa de sementes de chia ou linhaça, que são aí opcionais. Quem vai mostrar o porquê de cada ingrediente é ela, então, pra gente, a Mariana. Maravilha. Então, vamos lá. A gente pode começar a fazer Bora a mistura dos alimentos. Então, vamos começar pelos ovos. Esses ovos aqui, eu peguei de galinhas felizes, tá? Então, são ovos onde as galinhas, elas são criadas livres. Posso bater aqui, gente? Vai fazer barulho, tá? Então, isso é importante porque a gente não tem adição de hormônios nessas galinhas, tá? De antibióticos, porque tudo isso passa para esse ovo. O ovo é importante por quê? Porque ele tem colina, tá? E a colina é importantíssimo para desenvolvimento neurológico. Então, ela auxilia no desenvolvimento de neurotransmissores, tá? No cérebro. E com isso, a gente melhora a cognição dessa criança. Enquanto você vai falando, eu só vou liberar um pouco a frente para quem estiver nos assistindo não perder nenhum passo aqui da nossa receitinha. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para lá, para a gente deixar essa visão. Bom, aí, liberada, temos. Aqui, como fonte de farináceo, eu optei pela maisena, tá? Por quê? Porque ela não tem glúten e algumas crianças também têm uma sensibilidade maior, né? Então, o amido de milho, ele é importante por conta disso. Então, ele melhora aí barreira intestinal, que no caso, uma farinha de trigo, que teria o excesso, né, do glúten e de gliadina, que poderia atrapalhar e dar permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade, ela permite que toxinas ultrapassem a barreira intestinal e vá para a corrente sanguínea. E aí isso acaba dando sintomas de irritabilidade nessas crianças, né, de desenvolvimento de doenças autoimunes, né, que ela tem uma propensão maior para isso. Então, por isso que esse cuidado é interessante. E a maisena, ela deixa fofinho, tá? Então, o nosso próximo ingrediente, a gente pode colocar aqui para adoçar, tá? Ou o mel ou o açúcar de coco, tá? Aqui no caso, para a gente deixar uma receita um pouquinho diferente, a gente vai colocar o açúcar de coco. Tá. Então, aqui, eu vou colocar 1 colher de sopa. Por quê? Porque a gente vai pôr uma banana só. Ou se você for pôr 2 bananas, a gente pode deixar sem o açúcar, tá? Então, é opcional. Conforme o paladar dessa criança, você vai adicionando aí os ingredientes, Se ela quiser algo realmente mais docinho, dá para colocar as 2 bananinhas, como você colocou. O açúcar de coco, gente, ele é bem legal, porque ele é um açúcar que até diabéticos podem utilizar, tá? Então, ele é um açúcar que não dá pico de glicemia no sangue. Então, não dá hiperatividade nessa criança e ele também não tem o processo químico de branqueamento que um açúcar cristal que viria da cana tem, tá bom? Através da alimentação, você consegue controlar diversos sintomas que poderiam ser potencializados por uma alimentação ruim, certo? Exatamente. Então, isso é interessante porque a gente consegue, às vezes, evitar que essa criança utilize algum tipo de medicamento, né, controlado. Então, às vezes, excesso de hiperatividade pode vir de um excesso de estímulo de glutamato, de um excesso de açúcar na alimentação, excesso de corante na alimentação, tá? No muffin, gente, vai a banana. Então, a banana vocês vão amassar, tá? Deixa ela bem amassadinha para depois ela poder virar uma massinha ali mesmo. Aí, repetindo, eu não vou colocar 2 aqui, porque a gente já colocou o açúcar para adoçar, tá? E depois, se der diferença na liga, aí a gente acaba colocando um pouquinho mais de amido ou a gente coloca mais uma meia bananinha e vai sentindo como fica essa massa. Importante é amassar na hora, tá? Porque senão a banana oxida. Vai ficando escura, escura, escura. Exatamente. E lembrando, pessoal, para quem quiser, tiver qualquer dúvida, quiser trazer para a gente o seu relato, basta enviar sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos, então, preparando um muffin funcional.
Então, aqui a gente vai misturar a banana, tá? Eu deixei como opção também colocar ou chia, linhaça ou até frutas cristalizadas. Vamos colocar um pouquinho aqui, ó, uma pitadinha de uva passa, tá? Para dar uma corzinha e um sabor, também ajudar a adoçar. Essas frutas têm antioxidantes, também auxiliam aí no processo, tá? A colher de fermento ou bicarbonato. O bicarbonato também faz crescer. Então, tem gente que tem problema intestinal, crescimento de fungos intestinais, que isso é muito comum, tá, neles. Então, nesses casos, a gente acaba utilizando o bicarbonato, tá, gente? Aqui no caso eu vou colocar o fermento, é importante que seja um fermento que não tenha alumínio. A gente vai colocar uma pitadinha de sal para realçar esse sabor, então bem pouquinho, tá? Para ser um realçador mesmo. E o óleo de coco. O óleo de coco ele também melhora muito a função de barreira intestinal. Então ele auxilia que as bactérias boas do nosso intestino se reproduzam. Tá? Ele tem um tipo de ácido graxo que potencializa aí esse crescimento dessas bactérias, as bifidobactérias e os lactobacilos. A gente pode suplementar eles, mas a gente também pode adquirir eles na alimentação do dia a dia, tá? Essa questão gastrointestinal é bastante presente, não é? Demais. Então, a gente vê que grande parte deles tem problemas intestinais, como intestino preso ou síndrome do intestino irritável, porque a ansiedade em excesso causa isso. Tá? Então, no caso, ficaria um intestino misto ou muito solto. Isso faz o quê? Uma má absorção de nutrientes, tá? Então, como que eu vou colocar um nutriente de suplementação, gastar com isso, e depois eu não absorvo? Então, vamos tratar primeiro a parte do intestino, né? Para depois a gente começar a ter uma suplementação adequada e tudo isso começar a fazer o efeito, porque a gente sabe que a gente tem um custo adicional com suplementos, né? E às vezes, se a gente tratar o intestino, a gente consegue fazer a absorção desses nutrientes na nossa própria alimentação, sem ter que fazer, né, essa questão de suplementação. Tá? Dani, você quer repetir a receita para a gente ver se a gente não esqueceu nada? Então, vamos lá. 2 ovos caipiras, uma banana madura amassada, 4 colheres de sopa, né, de maisena, uma colher de sopa de óleo de coco ou manteiga clarificada, uma colher de chá de canelinha em pó. A canela também é opcional, tá? Eu deixei a canela aqui, mas às vezes tem criança que vai estranhar um pouquinho, eu vou pôr uma pitada, tá? Mas a canela ela tem um sabor um pouquinho mais forte, por isso que você está questionando se deve colocar ou não, por conta dessa reação, porque tem os que amam e os que odeiam, assim como as passas também. Com certeza. Então, assim, se é a primeira vez que vai fazer uma criança extremamente seletiva, a gente está falando aqui criança, mas é o público em geral, tá? Exato. Porque a gente tem adultos autistas, adolescentes autistas. Então, às vezes é importante você evitar a canela nesse primeiro momento e a uva passa e deixar um bolinho mais clean, tá? Mas sem muito ingrediente, tá bom? E aí eu queria entender, vamos continuar aqui, né? Depois disso, então, a gente tem o bicarbonato de sódio, pitadinha de sal que já colocamos e semente de chia ou linhaça que você também disse que era opcional. Exato. Aí, ó, tá vendo? Hoje, como tá um pouquinho mais frio aqui, ela tá mais líquida, tá? Eu vou colocar mais uma banana, só para vocês verem a diferença da consistência da massa. Que agora é pra gente chegar no ponto. Exatamente. E a gente também depois pode complementar um pouquinho com o amido, se for necessário, tá? Tá. E aí eu queria saber o quanto que o Lorenzo mudou a alimentação da família inteira. Exato. Então, quando a gente iniciou um tipo de dieta nele, que era sem glúten, sem leite, toda a família teve que iniciar isso. Então, o Lorenzo, ele tinha alergia à caseína, que é uma proteína do leite, tá? Então, isso dava os sintomas gastrointestinais nele, de refluxo, de intestino mais preso naquela época, tá? Então,
todo mundo teve que acompanhar. Fazer uso de adoçantes saudáveis, como estévia, e evitar açúcar nos alimentos, tá? Então, assim, frituras. Então, na época que ele tinha 2 aninhos, dos 2 até os 4 anos, foi o período um pouco mais sofrido de alimentação, assim, para todo mundo. Eu, como já sou nutricionista, já estava acostumada, foi o meu esposo que teve que se adequar, exatamente. Então, foi mais desafiado. Exatamente, porque não tem como você falar para a criança comer um determinado alimento e a família inteira fazer outro tipo de alimentação, né? Então, tem que ser inclusivo ali, né? Eu vou colocar mais uma banana, tá? Então, esse primeiro momento para você adequar e procurar alimentos que não tenham glúten, que não tenham corantes. Na época, há 10 anos atrás, era um pouquinho mais chato. Hoje, a gente tem várias marcas aí, sabe? À disposição, em sites na internet, ou em zona cerealista, em lojas de produtos naturais, que se adequam a isso, a menos ingredientes, tá, gente? Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Tá? Essa é a dica máxima dos rótulos, né? Exato. Pegou um alimento, viu no rótulo, que vale a quantidade de alimentos. Isso. Quanto menos, melhor. E como que você vai ver o alimento no rótulo? É sempre o que tem mais vai estar em primeiro lugar, para depois o que tem menos. Então, ficar atento, porque às vezes fala, poxa, não tem açúcar, mas você vai lá e vai ver que tem maltodestrina, é um tipo de açúcar. Então, ele também é excitatório para o sistema nervoso, né? Então, tá ligado nesses pequenos detalhes, tá? Que fazem toda a Exato. diferença. Bom, a nossa massinha agora já tá temos pronta. a consistência? Temos, você acha que ó, ainda você vê, precisamos ficou um colocar? pouco mais grossinho, tá? E aí a gente vai pôr nas forminhas. E eu coloquei aqui também uma baunilha, tá? Para dar um cheirinho especial mais atrativo. Ela dá pouco sabor, mas o cheiro dela é sensacional. Então põe umas gotinhas só, tá? Umas 2 gotinhas, ó. Vamos ver que ela tá difícil. Pronto, isso aí. E aí, forminhas de silicone são mais fáceis, são mais maleáveis. A gente vai deixar isso aqui no forno convencional, pré-aquecido 180, por mais ou menos 20, 25 minutos. E a gente vai dar a opção agora aqui da Air Fry. Então, a Air Fry, a gente sabe que ela é sempre um curto período aí, geralmente a metade do tempo do que vai num forninho. Então, vamos deixar a princípio 10 minutinhos, entre 10 e 15 minutos, e a gente vai abrindo e vai conferindo. O importante é nunca encher até a boca aqui do copinho, porque ele vai crescer. Então, sempre deixa mais ou menos um dedinho, tá? Sobrando para que essa massinha cresça e não transborde, tá? E depois disso, assim, como que a gente pode armazenar? Eu posso deixar essa receita e fazer mais tarde? Não, é melhor eu já fazer na hora e depois eu só armazeno. Isso, é melhor você já fazer, porque por conta do fermento ou do bicarbonato, ele vai perder o crescimento se ela ficar nessa massa já pronta. Então, o ideal é que se faça na hora, mas depois de pronto, ela dura até 3 dias fora da geladeira, tá? Essa é uma receitinha que o Lorenzo aprova? Aprova, principalmente se a gente colocar... Ele gosta de ir pra cozinha, né? Então, ele inventa várias receitas. Às vezes, ele não quer comer. Isso é muito bacana também, não é? Incluir ele no preparo. Demais. Ele entender que ele também pode fazer parte, te ajudar na cozinha. Exato. E até você tá dando uma certa liberdade para depois ele poder se virar na vida, né? Então, a gente tem que fazer um treino de AVDs, atividades diárias, de vida diária. Então, ir para a cozinha, a gente tem que pensar que um dia ele vai ser grande, né? Um adolescente, um adulto que pode morar sozinho. Então, é importante que ele se vire. Nem que seja para fritar um ovinho, fazer coisas simples, mas pelo menos ele sabe se virar, tá? Então, rende bastante porções, gente. A gente vai fazer um tanto aqui que cabe na nossa Air Fry, né? Exatamente. Se você quiser, já vou colocando aqui para trás para eu te ajudar nesse processo, porque eu já tô, gente, de ajudante. Vou trazer ela pra cá. Então, às vezes, se a criança gosta de chocolate, por exemplo, o Lorenzo, ele gosta de chocolate, né? Ele é uma criança. Então, a gente pode misturar um achocolatado saudável aqui, a gente pode colocar um cacau, tá? Que fica um pouco mais atrativo. No caso dele, por exemplo, eu não colocaria nem a canela, nem a uva passa, porque ele não gosta. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar o processo de cada criança.
Eu acho que aí fica confortável 4, né? Isso. Maravilha. Então vamos deixar a princípio 4 muffins. A gente vai deixar a princípio 10 minutinhos na air fry, potência máxima. E aí a gente dá uma tiradinha, olha a consistência, assim como se fosse um forno normal, tá? Ok. Temos, gente, daqui a 10 minutinhos, então, a gente vai provar esse muffin funcional, que eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Vamos para a nossa próxima receitinha, então, gente? Na tela. Essa próxima receitinha, Petit Suisse, tem muita gente que gosta, não são só os pequenininhos não. E a gente vai fazer com um inhame médio, cozido e sem casca, uma xícara de morangos frescos ou congelados, uma banana madura, que está aí como opcional, uma colher de sopa de mel, agave ou outro adoçante natural, suco de meio limão e meia xícara de água ou leite vegetal, isso se for necessário. Explica pra gente do que estamos falando. Bom, a gente vê que as crianças gostam muito de industrializado, então esse Petit Suisse é unanimidade quase, né, para as crianças. Então a gente vai reproduzir aqui de forma saudável, tá? De uma forma que tenha vitamina C, que é importante para o sistema imunológico dessa criança, que tenha uma consistência e uma cor próxima, né, do industrializado ali para ser atrativo, e é riquíssimo em vitamina B6, que é importante para essa parte do neurodesenvolvimento também. Olha só, gente, quantas coisas que a gente consegue ativar na criança, auxiliar na criança com alguns ingredientes. Esse é o poder dos nossos alimentos. Antes da gente começar aqui a fazer essa próxima receita, deixa eu trazer aqui na nossa tela uma pergunta da nossa audiência ou um relato, vamos conferir juntos. Viviane aqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Viviane, muito obrigada por encaminhar para a gente a sua mensagem. Sou mãe do Davi, de 6 anos, que foi diagnosticado com TEA há 2 anos. Ele tem uma seletividade alimentar muito grande, praticamente só come alimentos brancos, como arroz, pão e batata. Eu fico muito preocupada com a falta de nutrientes. Já tentei introduzir legumes e frutas de várias formas, mas ele rejeita tudo. Como que eu posso trabalhar essa seletividade? E aí, doutora? Então, aí é que entra aquela questão da seletividade por cores, tá? E como que a gente faz? A gente faz uma parte de trabalhar essa seletividade no contexto do dia a dia, tá? Então, a gente pode montar ali caixas sensoriais, para depois a gente trazer isso para dentro dos alimentos. Então, a gente pode misturar bichinhos de cores diferentes, texturas diferentes, tá? Então, dentro de uma caixa eu posso colocar sagu cozido, eu posso colocar aquelas bolinhas que a gente compra para planta, que elas acabam crescendo com água. Aí ali a gente vai colocar brinquedos que tenham consistências mais duras, tá? A gente pode trabalhar com gelecas coloridas, com massinhas coloridas. Então, no caso dele, eu vou trabalhar nisso, a textura, o cheiro e a cor. Tá? Então, vai introduzindo no dia a dia, pelo menos umas 3 vezes por semana. Se ele já faz terapia, as terapeutas podem introduzir isso também no dia a dia. E aí, depois, a gente vai trazendo isso para o alimento e trazendo devagar. Então, se ele só come coisas brancas, a gente vai começar com os amarelos junto. Então, só come pão, a batata, então a gente pode tentar trazer um milho, que é uma cor um pouco mais próxima. Diferente de eu colocar uma carne marrom, de eu colocar... Uma berinjela. Exatamente, ou de repente eu colocar já alguma coisa avermelhada, como uma beterraba, porque isso tem um contraste muito grande. Então, a gente brinca que a gente vai comendo pelas beiradas, né? É um processo de formiguinha, gente. Então, assim, eu peço para as mães não desistirem, porque às vezes quando a gente pede para fazer uma prova, por exemplo, um milho que eu vou colocar ali, eu vou partir no meio, um grão de milho, e eu vou misturar no meio do arroz e a gente vai fazer um combinado. Põe na boca e pode cuspir, coloca a língua e tá tudo bem, e comemora, faz um reforçamento positivo. Cada pequena conquista precisa ser comemorada. Exato, e a gente pode lançar metas semanais. Então, por exemplo, você vai provar 3 vezes, ou vai tocar ou vai tolerar no seu prato, e depois a gente tira 3 vezes nessa semana o milho, né?
Aconteceu isso, a gente vai fazer uma folhinha que fica pregada em algum lugar, no quarto, na geladeira, e cumprindo as metas ele vai ganhar alguma coisa que ele gosta, um passeio no parque, né? Alguma coisa diferente que essa criança fique feliz com o resultado. Nunca se queixe quando ela não consegue reproduzir a meta, então é sempre reforçador positivo. Olha só que bacana, Viviane, as dicas então que a doutora Mariana trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, viu, por encaminhar pra gente o seu relato. Espero que você consiga aí um caminho de fato para você introduzir outros alimentos, porque realmente essas questões preocupam demais. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando para a gente começar aqui a fazer o nosso Petit Suisse. Tô te esperando, hein? Vem com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa tarde com a gente. Hoje, pessoal, dia 6 de agosto, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Você já parou para pensar no poder transformador da educação na nossa sociedade? E hoje, é claro, a gente fez uma homenagem a esse dia tão importante. Hoje é dia de reconhecer quem faz da educação uma missão diária. Professores, pedagogos, coordenadores, orientadores, técnicos, educadores sociais, agentes culturais. Profissionais que atuam em salas de aula, bibliotecas, projetos sociais, universidades e muito mais. O Dia Nacional dos Profissionais da Educação homenageia a todos que, com dedicação, constroem caminhos de aprendizado e transformação. A data é um lembrete da importância de valorizar esses profissionais que formam pessoas e ajudam a mudar realidades. E, gente, educar é sobre ensinar, compartilhar conhecimento e esse programa tem um papel essencial. Afinal de contas, recebemos a cada dia diversos doutores que estão aqui para compartilhar tudo o que eles sabem e nos ajudar no nosso dia a dia a lidar com todas as nossas questões, não é verdade? Qual é a sabedoria que você precisa, que você deveria compartilhar? É muito importante a gente se questionar para a gente poder sempre ajudar o próximo, ajudar o outro. E agora, pessoal, vamos olhar para a nossa consulta na cozinha de hoje, porque caso você tenha acabado de chegar, a gente está aprendendo aqui o poder da alimentação para auxiliar, para nutrir e alimentar as crianças que possuem transtorno do espectro autista. Afinal de contas, muitas delas sofrem com questões de seletividade alimentar, ou seja, elas ficam mais sensíveis com relação à textura dos alimentos, ao sabor, ao toque, diversas questões que tornam desafiador o ato de se alimentar. Essa é a realidade de muitos papais, de muitas mamães, e é por isso que nós trouxemos esse tema para o nosso Consulta na Cozinha. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também convido a quem estiver nos assistindo. Olha só, o nosso muffin funcional acaba de ficar pronto. Já já a gente vai provar, mas antes eu gostaria, claro, de te convidar a participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Esse é o nosso WhatsApp. E temos uma enquete à sua espera lá no Instagram, no perfil @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual é o maior desafio quando a gente fala de alimentação de crianças com TEA? Dificuldade em variar cardápios saudáveis, lidar com a ansiedade durante as refeições, a recusa frequente de alimentos ou a falta aí de informações sobre dietas específicas. Clica na alternativa que a gente vai trazer para você todo o conhecimento. Para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar, gente, nossa nutricionista funcional, especialista em autismo e mãe atípica também, que é a Mariana Castropil. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando não só todo o seu conhecimento, como também a sua história pessoal.
Muito obrigada, eu que agradeço, Dani. Então, agora a gente vai para uma segunda receita, né? Exatamente, vamos aprender como fazer um petit suisse com inhame, gente. Exatamente, o nosso muffin já ficou pronto, o cheirinho tá gostoso, O né? cheirinho tá uma delícia, mas a gente vai fazer um suspense, então? Exatamente. Vamos para nossa... Perfeito. para o nosso petit suisse? Com certeza. Então, petit suisse a gente vai usar aqui, ó, um inhame, tá? Médio. Então, você vai cozinhar o inhame já para colocar ele aqui. Importante não utilizar a água do cozimento, porque o inhame, ele tem uma toxicidade nessa água. Então, ele tem oxalatos e isso inibe a absorção de alguns nutrientes, tá? Então, sempre cozinha e descarta a água do inhame. Perfeito. Aqui a gente colocou, ele vai dar essa consistência e depois, conforme a gente vai bater, a gente vê se tem a necessidade de colocar ali o leite vegetal, tá bom? Então, junto com o inhame, a gente vai misturar mais ou menos uma xícara de morango. Morango é uma fruta bem aceita? Ela tem uma acidez, né? Então, assim, dependendo do que você coloca junto, ela tem uma aceitação boa. Porque o cheiro é gostoso, a cor é bonita, né? A consistência dela é de fácil aceitação. A gente só tem que ver a época do morango para garantir que ele esteja bem docinho, tá? O morango, ele é bom porque ele tem antioxidantes, ele tem antocianina, tá? Que auxilia aí na regeneração de DNA, que algumas crianças podem ter uma interação com o meio que a gente vive hoje e ter uma mutação genética, né, que é a epigenética que a gente fala, e trazendo algumas comorbidades de doenças autoimunes junto, tá? Então, ela também tem a vitamina C, a gente vê que esse público tem uma imunidade mais baixa, uma propensão para doenças respiratórias, então ele é riquíssimo em vitamina C também. Então, aqui eu coloquei mais ou menos, né, a quantidade aí de uma xícara, tá bom? E aí, a gente vai adoçar aqui com mel essa receita, tá? Então, eu vou colocar aqui mais melzinho, gente. Isso. E aí, vai de gosto, tá? Se vocês querem deixar ele um pouquinho mais doce, um pouquinho mais ácidozinho, vou deixar aqui de 1 a 2 colheres de sopa de mel. Vocês vão sentindo aí depois. Quando a gente pensa nessa mistura, a gente imagina, gente, será que isso vai dar certo? Pois é, mas dá, porque o inhame, ele é bem neutro, tá? Então, você vê, aqui ele vai dar a consistência ligosa que a gente precisa e, ao mesmo tempo, ele vai pegar o sabor do morango, tá? Às vezes, quando não é época de morango, você pode usar morango congelado ou usar, gente, morango em pó. Olha que legal, a gente até vai utilizar o morango em pó para a próxima receita. Você acha ele em lojas de produtos naturais, tá? E a gente vai pôr aqui, ó, meio limão. Por que, Mari, meio limão? Além dele ter a vitamina C também, né? Então, olha só o shot antioxidante que a gente tem aqui. Ele ajuda a realçar esse sabor. Então, ele vai fazer o papel daquele industrializado que tem o glutamato. Tá bom? Então, aqui, gente, ó, como fica difícil bater nesse primeiro momento tudo junto, a gente coloca um pouquinho do leite vegetal. Aí é mais para bater mesmo. Isso, pode ser leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanhas, tá? Eu vou pôr só um pouquinho e a gente vai batendo e vai colocando conforme a necessidade, tá? Deixa eu só já deixar aqui. Dani quer conferir a receita para ver se a gente colocou tudo. Vamos checar se temos todos os ingredientes em mãos. Então vamos lá. Um inhame médio cozido e sem casca, uma xícara de morangos frescos ou congelados, uma bananinha madura, uma colher de sopa de mel, meio suco de limão e meia xícara de água ou leite vegetal que você colocou aqui mais ou menos no olho. Ah, ótimo. Você vê, a gente não colocou a banana, ela é opcional. Exatamente. E eu vou colocar a banana pra gente dar uma consistênciazinha, tá? Apesar dela ser opcional, ela não vai roubar o sabor, porque aqui o morango, ele é predominante, tá bom? E ele vai ajudar também a adocicar um pouco mais essa receita, certo? Exatamente. E vamos então fazer o nosso petit suisse com inhame. Então, vamos colocar para bater um pouquinho, fazer barulho aqui. Bora fazer um barulhinho, gente, rapidamente.
Aproveitando, para você que está nos assistindo, quer participar dessa consulta, tirar a sua dúvida, trazer para a gente também o seu relato. Se você é uma mãe atípica, um pai atípico, tem qualquer dificuldade, aproveita então a presença aqui da Mariana para você tirar suas dúvidas. Olha, eu passo determinada situação, quero saber o que eu posso fazer. A gente teve a pergunta da Viviane, que foi muito bem orientada aqui pela Mari. Enfim, fique à vontade, encaminha pra gente pelo 0 operadora 11 3337 5886. Vamos então, gente, Bora. bater. Vou parar um pouquinho, vamos misturar, tá? Dá uma mexidinha, se você precisar da ajuda aqui da sua... Eu tenho uma assistente Exatamente, linda hoje. estou Olha por aqui, só que gente. privilégio, né? Quem que tem uma assistente dessa? Ó, então Porque tenho... o ideal é você colocar o mínimo possível do leite para ele não perder a consistência que ele deve chegar. Exatamente, por isso que é importante a gente ir abrindo, vai mexendo, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque se você já colocar um monte de líquido de uma vez, depois a gente vai ter que pôr mais inhame, aí até cozinhar outro inhame, né? Eu vou de novo, tá bom? Pode ir. Parar uma última vez, dar a última mexida. Eu acho que agora é só a última mexidinha. E devemos já chegar na consistência. Olha, gente, tá praticamente virando de fato um Tá bem petit próximo suisse. da consistência, tá? Você vê que o inhame, ele dá essa liga muito legal, né? O inhame, quando a gente consome ele salgado, as pessoas ficam meio preconceituosas, né? Mas ele no doce, ele cai muito bem. E a gente pode substituir também, tá? Pode colocar uma manga no lugar, pode colocar outra fruta que a criança goste. Vamos de novo. Vamos de novo. Creio que agora já tá pronto. Acho que agora temos, gente. Estou curiosíssima para saber se conseguimos chegar de fato nessa consistência. Olha o cheirinho, que delícia. Nossa! A cor Será fica que eu consigo igualzinho, virar tá? pra vocês verem? Eu vou pôr num potinho aqui. Exato. E aí, o que que é o... Ó, olha a consistência disso, tá vendo? Ó, fica perfeita. Fica igualzinho a consistência do Petit Suisse mesmo. E a cor fica igual, tá? Então, gente, o que vocês podem separar em porçõezinhas, assim, em casa. Ou também, vocês podem pegar, aí vai uma dica valiosa. Vocês podem... Opa! Epa. Pode pegar... Me empolguei aqui de tão legal que ficou. Vocês podem pegar a embalagem do industrializado, tirar e colocar esse aqui, cobre ela bonitinha em cima, que é uma forma da gente tentar ofertar para essa criança e ela ter uma aceitação melhor, tá? Gente, olha que lindinho que ficou e nem precisou colocar aqui corante, nada disso. Vou provar. E é legal que a vitamina C do limão acaba deixando isso mais fácil de ter a conservação, tá? Então, uma delícia. Se você conserva com vitamina C, você acaba deixando isso 2 dias na geladeira para consumo, tá? Gente, muito gostosinho. Posso provar um pouquinho também? Vem junto. Opa, a receita da Nutri, gente. Do jeito que a gente deixou, ele ficou bem levinho de açúcar, tá? Então é aquilo que eu te falei. Quer um pouquinho mais adocicado? Coloca um pouquinho mais de mel. Ou pode colocar estévia, que é um adoçante extremamente seguro para crianças, tá? Ou a gente pode adoçar com açúcar de coco. O açúcar de coco, ele só vai dar uma escurecida. Então, assim,
Para conservar a cor, o ideal seria o stevia mesmo, tá? Aí, se você também não quer deixar muito o sabor de mel, ou se a criança é muito pequenininha que ainda não pode consumir mel, então até 1 aninho de idade, a gente evita o consumo de mel. Aí adoça com stevia. Muito bacana. Façam em casa, gente, porque é sensacional e super nutritiva, como ela estava comentando aqui, a cada ingrediente. Vamos para a nossa última receitinha de hoje? Na tela. Essa última é um chocolate gelado funcional, gente. Acho que essa daí não tem como a criança recusar. 200 ml de leite vegetal, 1 colher de sopa rasa de cacau em pó, 100%, 1 colher de chá de farinha de banana verde ou psyllium, 1 colher de chá de óleo de coco ou meia colher de chá de manteiga clarificada, 1 colher de chá de mel ou algumas gotinhas de stevia também natural, que é opcional. Aí, para finalizar, uma pitadinha de canela, também opcional, e gelo a gosto. Acredito que para chegar nessa consistência, nessa textura que você precisa. Exatamente. Então, esse a gente vai bater no liquidificador também, tá, Dani? E aí, o que eu trouxe uma proposta diferente hoje. Ao invés da gente fazer com um achocolatado, e a gente pode usar tanto o cacau quanto um achocolatado saudáveis, tá? Depois, quem quiser, me chama no Instagram, no direct, que eu passo algumas marcas que eu gosto de utilizar. Mas a gente vai usar o morango em pó, que eu tinha trazido aqui como opção também para outra receita. Por quê? Porque ele é uma forma super natural, ele é uma fruta liofilizada, então é uma frutinha que ela foi transformada no pó, então isso é muito saudável. E tem algumas crianças que gostam, né, daquele preparo sabor morango. Gente, o cheirinho é uma delícia. Ele é bem gostoso e aí fica uma alternativa, tá? Eu deixei aqui a opção também da gente transformar esse smoothie, né, em sorvete, em picolé. Tá. Então, você pode congelar, compra a embalagem ali, né, que E aí é só fazer essa atrativo. receita e colocar nesses... Exatamente. Tá, nessas embalagenzinhas. Exatamente. E no E congelador. quando a gente pensa em crianças que têm problemas gastrointestinais, a gente pode utilizar o psyllium, né, que eu coloquei ali na receita, ou a farinha de banana, que elas são pré-bióticas, então elas vão auxiliar justamente aí o crescimento dessas bactérias boas intestinais para fazer a absorção dos nutrientes. Mas aqui eu trouxe uma proposta diferenciada também, que é um sachêzinho de, a gente pode usar em cápsula também, de probióticos, né? Queria que você falasse sobre isso, a importância de utilizar probióticos e prebióticos. Ótimo, então os prebióticos são fibras, tá? Inulina, por exemplo, fós, que auxiliam a nutrição dessas bactérias boas que a gente tem no intestino, que são as bifidobactérias e os lactobacilos. E os probióticos são elas em si mesmo. Quando a gente tem uma disfunção intestinal que deixa esse pH muito ácido, a gente acaba baixando o volume desses bichinhos que são bons, né, para nossa digestão e absorção de nutrientes. E a gente acaba aumentando o quê? Fungos e bactérias gram-negativas, que são que dão gases, distensão abdominal, má absorção de nutrientes e permeabilidade intestinal. Então, quando a gente repõe isso através de alimentos ou através de um suplemento como esses que são os probióticos, a gente acaba dando uma extensão dessa flora boa para o nosso intestino e com isso a gente deixa esse trato intestinal mais saudável. Quando a gente tem a permeabilidade intestinal, que é como se fosse buraquinhos ali na nossa parede intestinal, a gente acaba aumentando o nível de doenças autoimunes, diminuição de detoxificação, que isso é muito importante para o nosso corpo mandar o lixinho embora. Né? Então, se eu tenho o pH equalizado e um bom funcionamento dessa flora e tampar esses buraquinhos que a gente fala, dessa peneirinha, com certeza eu dou uma qualidade de vida muito maior, eu aumento o muco gastroprotetor. Então, com isso, se eu pensar no intestino, eu melhoro até a parte gástrica de um refluxo, de uma gastrite, porque isso vem de um pH muito ácido, né? E olha só, gente, a importância e necessidade de investir para você melhorar todo esse funcionamento. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual o maior desafio quando a gente fala da alimentação de crianças com TEA. A alternativa mais votada pelo nosso público do Instagram
Recusa frequente de alimentos, 51%, 27% dificuldade em variar cardápios saudáveis, 14% lidar com ansiedade durante as refeições e a última alternativa foi a menos votada, 8%, falta de informações sobre dietas específicas. O que você absorve desse resultado da nossa enquete, que mensura o nosso público do Instagram? Você vê que é a recusa, né? A recusa. E aí as pessoas ficam sem saber, poxa, eu já ofereci de todas as formas esse alimento, a batata. Já foi batata palha, já foi batata frita, já foi batata assada, já foi purê de batatas e essa criança não aceita. Ou ela só aceitou esse tipo de alimento e não deixa conjugar nada junto. E aí que vem as técnicas da terapia alimentar, né? Que pode ser feita pela nutricionista, pela fono, pela terapeuta ocupacional. De semanalmente a gente ir elegendo alguns alimentos para a gente brincar com esse alimento, tanto em receitas para trazer essa criança junto com a gente na preparação, quanto marcas diferenciadas e locais diferentes. Então, eu vou ofertar na escola, eu vou ofertar em casa, eu vou ofertar na casa da avó, por exemplo, por pessoas diferentes, tá? Então, em jogos, então a gente tem jogos interativos, a gente tem o jogo da pizza, a gente tem o pula batatinha, enfim, a gente tem alguns jogos que depois eu posso passar para vocês pelo direct do Insta, que auxiliam a introduzir isso no dia a dia da criança. E só voltando, pessoal, essa última receita que a gente trouxe aqui é só bater tudo dentro do liquidificador, certo? Que você consegue chegar nesse chocolate diferenciado que vai ser muito bem aceito. E aí tem também a alternativa de fazer, então, uma versão que seja picolé. Exatamente, porque aqui a gente vai ter a gordura boa do óleo de coco para dar essa consistência nele, que quando vira picolé, para não ficar muito seco, esse óleo de coco dá essa emulsão. E aí você tem aí duas alternativas. Antes de mais nada, antes da gente encerrar nossa consulta na cozinha, queria trazer a participação da nossa audiência na tela. Então nós temos Risalva de Juazeiro, Bahia. Boa tarde, meu netinho Arthur Antônio tem teia e gosta muito de morango. Então essa receita vai ser sensacional, certo? Do Petit Suisse que a gente trouxe. Olha a fotinho do Arthur. Ai, que maravilha. Risalva, muito obrigada por você compartilhar com a gente a fotinho do Arthur e esse gosto, essa preferência que ele tem, é claro, pelo morango. Para quem gostou dessa nossa consulta na cozinha, gostaria de agradecer demais a parceria em mais uma tarde e deixar os contatos da Mariana Castropil, nutricionista funcional especialista em autismo, gente. Ela deixa à sua disposição o Instagram Nutrimariana Castropil e o WhatsApp 0 operadora 11 98468 9800. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Dani. Espero ter compartilhado aí conhecimento com vocês. Com certeza. E eu tenho uma surpresa para quem participou. A gente pode sortear lá no meu Instagram, tá? É só me dar um oi, eu te vi na HIT, pelo meu direct, que a gente vai sortear uma consulta nutricional. Olha, gente, que demais! Adorei, viu, essa surpresa que você trouxe para os nossos telespectadores. Não perca a oportunidade de conseguir, né, uma consulta com a doutora Mari. Muito obrigada mais uma vez. Desejo a você que esteve comigo um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã às 16 horas. Até amanhã.